Pare por um instante, respire profundamente. Antes de pensar nos problemas, nas discussões ou nas preocupações da sua família, coloque tudo diante de Deus. Talvez sua casa esteja vivendo um período de distância. Talvez existam palavras que feriram, silêncios que se prolongaram, ou pessoas que vivem sob o mesmo teto, mas já não conseguem abrir o coração umas para as outras. Mas escute isto: Deus ainda pode restaurar a sua família. O Salmo 133:1 declara: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. A unidade dentro de uma família não é algo pequeno para Deus. Ele deseja que nosso lar seja lugar de paz, acolhimento, amor e segurança. Por isso, vamos orar. Pai amado, neste momento entrego minha casa em tuas mãos. Visita cada coração. Onde existe mágoa, derrama cura. Onde existe distância, cria pontes. Onde existe orgulho, coloca humildade. Onde existe conflito, estabelece a tua paz. Senhor, começa essa transformação em mim. Ensina-me a ouvir antes de responder, a perdoar antes de guardar ressentimento e a reconhecer meus próprios erros. Não permita que minhas palavras aumentem as feridas dentro da minha casa. A tua palavra também nos alerta em Marcos 3:25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Por isso, Pai, não permitas que a divisão encontre morada em minha família. Que o amor seja mais forte que as diferenças, que a graça seja maior que os erros, que o perdão seja maior que as mágoas. Visita meu casamento, meus filhos, meus pais e meus irmãos. Aproxima os corações que se afastaram e restaura aquilo que parecia perdido. Que a minha casa volte a ser um lugar de descanso, oração, alegria e comunhão. Se você crê que Deus pode restaurar sua família, escreva nos comentários: eu creio na restauração da minha família. Não desista da sua família por causa de uma fase difícil. Às vezes, uma ferida começa com uma pequena palavra, depois vem o silêncio, depois a distância. Quando percebemos, pessoas que se amam já não conseguem conversar sem se machucar. Mas Deus pode interromper esse ciclo. Efésios 4:3 nos ensina a preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso significa que a unidade precisa ser cuidada todos os dias. É preciso escolher a paz quando seria mais fácil discutir. Escolher o perdão quando a mágoa pede vingança. Escolher o diálogo quando o orgulho manda permanecer em silêncio. Pai amado, visita profundamente os relacionamentos da minha família. Cura as palavras que ainda doem. Cura as lembranças que ainda provocam lágrimas. Cura o ressentimento escondido no coração. Se alguém se sente rejeitado, mostra que é amado. Se alguém está cansado, fortalece. Se alguém está distante, abre um caminho para que possa voltar. Senhor, dá-me domínio próprio para não responder com raiva. Quando minhas emoções estiverem fortes, ajuda-me a parar, respirar e pensar antes de falar. Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor. Então coloca palavras de vida na minha boca. Que eu não use o passado como arma, que eu não fique cobrando erros que já deveriam ter sido perdoados. Ensina-me a ouvir. Ensina-me a compreender, ensina-me a pedir perdão, e quando eu precisar corrigir alguém, que eu faça isso com amor. Pai, restaura a comunicação dentro da minha casa. Que voltem as conversas sinceras, os abraços, as refeições compartilhadas e os momentos simples de alegria. Que minha família volte a rir junta, que volte a orar junta, que volte a agradecer junta. E quando surgir um conflito, que ele não permaneça por semanas ou meses. Dá-nos sabedoria para resolver rapidamente aquilo que poderia se transformar em uma grande ferida. Se você deseja que a paz de Deus governe o seu lar, escreva nos comentários: glória a Deus, a paz reina na minha casa. Talvez exista alguém dentro da sua família que você ama,
mas com quem já não consegue conversar como antes. Talvez você esteja esperando essa pessoa dar o primeiro passo, mas hoje Deus pode estar falando ao seu coração. Não espere o orgulho decidir o futuro da sua família. Romanos 12:18 nos ensina: se for possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Você não pode controlar as atitudes dos outros, mas pode escolher como responder. Pode decidir não alimentar uma discussão, pode escolher perdoar, pode entregar a Deus aquilo que você não consegue resolver. Pai amado, quebra em mim todo o orgulho que impede a reconciliação. Se eu precisar pedir perdão, dá-me coragem. Se eu precisar perdoar, dá-me graça. Se eu precisar esperar, dá-me paciência. E se eu precisar permanecer em silêncio, dá-me sabedoria para saber o momento certo de falar. Senhor, cura as feridas antigas da minha família. Existem lembranças que ainda doem, palavras que continuam ecoando, situações que aconteceram há anos, mas parecem ter acontecido ontem. Hoje eu entrego tudo isso a Ti. Eu entrego a dor, eu entrego a decepção, eu entrego as palavras que foram ditas, eu entrego aquilo que não posso mudar e peço, cura o meu coração. Que o perdão encontre espaço dentro de mim, não porque aquilo que aconteceu foi certo, mas porque eu não quero continuar preso ao que aconteceu. Pai, visita também os casamentos da minha família. Onde existe frieza, reacende o amor. Onde existe distância, aproxima. Onde existem discussões, traz sabedoria. Ensina marido e esposa a se enxergarem novamente com carinho, respeito e compaixão. Abençoa os filhos. Guarda seus corações. Protege-os das más influências. Quando houver rebeldia, concede sabedoria aos pais. Quando houver incompreensão, cria diálogo. Quando houver distância, abre caminhos para a aproximação. Que dentro da minha família ninguém se sinta sozinho. Que os filhos encontrem nos pais amor e segurança. Que os pais também tenham humildade para reconhecer seus próprios erros. Porque uma família saudável não é uma família perfeita. É uma família que aprende a perdoar, conversar, recomeçar e permanecer unida. Se você está entregando ao Senhor uma ferida familiar que ainda dói, escreva nos comentários. Eu libero o perdão e recebo a cura de Deus. Imagine por alguns segundos a sua casa cheia da presença de Deus. Não uma casa perfeita, mas uma casa onde existe graça, onde alguém pode errar e ainda encontrar perdão, onde uma palavra difícil não termina em guerra, onde o amor é maior que as diferenças. Pai amado, eu consagro minha casa a Ti, consagro meu casamento, meus filhos, meus pais, meus irmãos, cada pessoa que faz parte da minha família. Josué 24:15 declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje fazemos dessa palavra uma decisão, que a nossa família escolha caminhar contigo. Senhor, guarda a porta da minha casa. Guarda aquilo que entra pelos nossos olhos e aquilo que ouvimos. Guarda nossas conversas, nossos pensamentos e principalmente nossos corações. Se houver inveja, remove. Se houver competição, remove. Se houver ciúme, remove. Se houver ressentimento, remove. E coloca em nossos lábios palavras que tragam vida. Provérbios 18:21 nos lembra que a vida e a morte estão no poder da língua. Por isso, ensina nossa família a falar palavras de encorajamento, esperança, carinho e fé. Que nossos filhos saibam que são amados, que nossos cônjuges saibam que são valorizados, que nossos pais recebam nossa gratidão enquanto ainda temos oportunidade de demonstrá-la. Senhor, protege espiritualmente o meu lar. Frustra toda tentativa de trazer confusão, divisão e discórdia. Que nenhuma influência contrária à tua vontade consiga destruir aquilo que estás restaurando. E quando surgirem problemas, ensina-nos a não lutar uns contra os outros. Que corramos juntos para a tua presença.
Quando faltar dinheiro, que haja união. Quando chegar uma notícia difícil, que haja oração. Quando alguém estiver fraco, que os outros fortaleçam. Quando alguém cair, que encontre mãos dispostas a levantá-lo. Pai, eu não quero apenas uma casa sem brigas. Quero uma casa cheia da tua presença. Não quero apenas pessoas morando juntas. Quero corações conectados. Quero relacionamentos restaurados. Quero uma família que caminhe contigo. E se hoje você decide colocar novamente sua casa nas mãos de Deus, declare nos comentários: minha casa pertence ao Senhor. Talvez você ainda não veja a mudança, talvez aquela pessoa continue distante, talvez a conversa que você deseja ainda não tenha acontecido. Mas não desista de orar. Deus pode trabalhar enquanto você espera, pode tocar um coração enquanto você ora, pode abrir uma porta que você não consegue abrir. Pai amado, eu te agradeço porque minha família não está abandonada. Tu conheces cada pessoa que faz parte da minha casa. Conheces nossas histórias, nossas lágrimas e até as feridas que nunca conseguimos explicar. Por isso, eu te peço, cura completamente o meu lar, restaura os casamentos feridos, aproxima pais e filhos, reconcilia irmãos, traz de volta aqueles que se afastaram. Onde existe silêncio, traz diálogo. Onde existe raiva, traz mansidão. Onde existe tristeza, traz esperança. Senhor, abençoa cada refeição compartilhada, cada conversa, cada abraço e cada momento simples. Que nossa casa volte a ter risadas, que volte a ter oração, que volte a ter gratidão. E quando surgir uma nova discussão, lembra-nos de tudo aquilo que aprendemos nesta oração. Que não alimentemos a raiva, que não deixemos o orgulho vencer. Ensina-nos a resolver, perdoar e recomeçar. Como está escrito no Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, Pai, edifica a minha casa. Sustenta aquilo que está frágil. Fortalece aquilo que está enfraquecido. Reconstrói aquilo que foi quebrado. Coloca novamente o amor onde a dor tentou criar raízes. Eu entrego minha família em tuas mãos. Entrego o passado. Entrego o presente. Entrego o futuro. Eu escolho confiar, eu escolho perdoar, eu escolho amar. E declaro pela fé que a divisão não terá a última palavra sobre minha família. A tristeza não terá a última palavra. A mágoa não terá a última palavra. O orgulho não terá a última palavra. A última palavra pertence a Deus. Que a paz entre nesta casa, que a cura alcance cada coração. Que os relacionamentos sejam restaurados e que a tua presença permaneça neste lar todos os dias. Eu entrego minha família ao Senhor e descanso na certeza de que Ele continua trabalhando, mesmo quando meus olhos ainda não conseguem enxergar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se esta oração representa o desejo do seu coração, escreva nos comentários: Deus, restaura e guarda a minha família. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho. Uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém.